Olá, quarta-feira, 24 de maio, 7h22 da manhã, com o sol maravilhoso. O frio passou e ele colocou a sua cara. Temos que ser como o sol. Vem os vendavais, os frios, cobre ele o frio, as nuvens o esconde, mas ele continua na fé. E logo ele põe a sua cara. É a fé do sol. Quero falar uma coisa para você. Entre Jonas e a vida de Jó. Dois homens que mexeram com Deus no trono. Jonas, filho do rei Saul, amigo de Davi. Eles estavam em guerra, Israel com os filisteus. E o exército de Israel estava procurando o adversário. Saul não sabia que os adversários estavam tão próximos. Saul estava em uma direção, o pai de Jonatas, e Jonas estava em outra direção, mais próximo. Mas provavelmente Davi não sabia que Jonatas estava ali. E Jonatas avistou um lugar como este aqui. Um lugar de lentilha, um lugar plano, arrodeado de rochas e de montanhas. E Jonas viu o número do adversário, um número muito grande. E Jonatas desceu com seu escudeiro, um jovem soldado que carregava suas ferramentas de guerra, a sua couraça e a sua espada. E Jonatas poderia estar no palácio, desfrutando das frutas e muitas vezes das jovens também. Mas ele estava no campo de guerra, no campo de batalha. Porque um soldado, quando ele vem à terra para guerrear, ele não tem prazer quando está sobre um sofá em conforto, sobre a sua tela, vendo filmes, ou em momento de guerra está acariciando a sua esposa. Porque há momentos para tudo. Porque até para acariciar uma esposa e filhos, tem que ir para a guerra para colocar o mantimento na mesa da sua família. E o guerreiro experiente sabe disso. Então Jonatas, com suas ferramentas afiadas, ele disse para o seu escudeiro: vamos atacar o nosso adversário. E eu acredito que o escudeiro disse: mas é uma multidão, é um número bem maior do que a nossa. E ele disse: o Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus está nesse campo de batalha conosco, e através da minha fé vamos vencer o adversário. É muito importante
saber que a fé muda tudo e move o coração de Deus e faz até Deus pular do trono e começar a sapatear no meio do céu. E de repente, ele começou com a sua espada a derrubar os adversários, a destruir os seus adversários. Quem sabe os seus adversários pode ser a dívida, pode ser os credores em sua porta lhe cobrando, ou pode ser uma enfermidade, ou algo que está te incomodando muito. E você precisa vencer o seu adversário, mas para vencer ele você precisa da força de Deus e ter Deus ao seu favor. Você tem que usar a fé. Porque a Bíblia diz bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E a única forma de agradar a Deus é fazendo a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, diz as Escrituras Sagradas, e Ele fará o desejo do seu coração. Deixo essas palavras para os meus amigos maçônicos, deixo essa palavra para os meus amigos espíritas, católicos e evangélicos. E deixo essas palavras também para aquele que não acredita que Deus existe. Agrada-te do Senhor Deus, e Ele fará o desejo do seu coração. Então, se quer que Deus se levanta do trono para mover a seu favor, agrade-se a Ele. Então, Jonas tinha tudo para perder aquela batalha, porque ele entrou no meio de uma guerra com a minoria, só estava ele, o seu soldado e a fé. Só os dois. A fé era convidando Deus para a guerra também, para o apoiá-los. Só um psicopata, humanamente falando, um intelectual, ou um com a intelectualidade maior do que a intelectualidade das universidades melhores que já passou sobre o planeta Terra, ou que existe sobre a Terra, ou que há de vir sobre o planeta Terra, em tempos vindouros, sabe que dois homens não podem vencer um exército. É só um psicopata louco para enfrentar um adversário com um número bem maior. Qualquer formador, qualquer engenheiro, qualquer formador de opinião que estuda e orienta o seu exército, os seus soldados, engenheiros na engenharia da guerra, que tem uma intelectualidade sobre a guerra, sabe que isso é loucura. Que entrar no meio de uma guerra, de uma batalha, com poucos adversários e enfrentando um número de adversários muito maiores, sabe que é colocar os seus homens sobre a terra, colocar os seus homens sobre as sepulturas, que voltarão com certeza todos mortos, porque não tem condição nenhuma de vencer uma guerra. Só que Jonas acreditava que Deus ia estar com ele. A diferença entre eu e você, a diferença entre quem tem fé e quem não tem, é porque quem tem fé acredita que vai vencer. E o homem só entra em uma guerra se ele tem um neurônio totalmente são, puro e saudável. Ele só entra em uma guerra sabendo que vai vencer, porque um especialista em guerra, ele jamais vai entrar em uma guerra sabendo que vai perder, porque um especialista, ele não entra em campo de batalha para perder, ele só entra em campo de batalha para ganhar. E nós vemos muitos empresários no Brasil e no mundo, no meio da guerra, perdendo guerra. Eu fico pensando como que esses homens perdem guerra. Eu penso às vezes que ele busca opinião em amigos
ou em pessoas mais experientes do que eles e busquem experiência em outras pessoas, porque só o mau conselho faz o homem perder uma guerra, perder uma empresa, perder uma família, porque um homem formado e capacitado em guerras de empresas, ele não vai nem buscar o autoajuda. Ele já sabe quando ele abriu a empresa aonde que ele vai chegar. Só que no meio da onde ele vai chegar, quando ele abre uma microempresa ou uma empresa de porte médio ou alto, ele sabe que vai ter os seus vendavais, que as nuvens vão chegar e que o sol vai esconder. Mas ele sabe que logo as nuvens vão passar. 3, 4, 5 dias ela passa e o sol voltará ao normal e a sua empresa voltará a funcionar normalmente. Sem falir, sem mandar os funcionários embora e sem fraquejar. Eu quero falar uma coisa para você. Quando a espada de Jonas começou a se afiar com a espada dos adversários e os amigos de Jonas começou a tombar ao preparo já de descer à sepultura e ser enterrado, quando aumentou um número bem maior no campo de Letília, quando já estava todos contra ele, o rei saiu de si, aqueles que estão em guerra lá. É 2 contra uma grande multidão, o rei falou. Mas ele não sabia que o filho dele estava ali. Mas ele disse, no meio parece que tem um. Ou 2 que está parecendo que são dos nossos. Do nosso exército. Ele falou, vamos descer para ver. Mas antes do rei Saul chegar com seu exército, Deus chegou com o exército dele. E eu imagino que os anjos desceu em posição certa, no meio do lugar. Só que os anjos não eram vistos. Mas começou a descer meteoro. As pedras de ferro começou a descer sobre eles e matando os seus adversários. E nesse dia foi uma grande vitória que Deus deu para Israel e para Jonas e para o seu escudeiro e para o rei de Israel, Saul, através do seu filho Jonatas. O acontecimento foi tão fenomenal, tão espetacular, que ficou escrito nas Escrituras Sagradas. Foi um fenômeno que aconteceu, uma maravilha, que muitas outras histórias grandiosas, vitórias sobre guerras que não apareceram nas Escrituras Sagradas, mas aquela foi registrada para ficar para nós e para aumentar a nossa fé e mostrar para nós que podemos enfrentar qualquer exército, enfrentar qualquer inimigo, independente de quem seja no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo da doença, no mundo das empresas, ou no mundo de guerras mesmo naturais que existe pelo mundo. A fé em Deus faz o homem vencedor. Como falando também da vida de Jó, foi um homem que descobriu a fraqueza de Deus, sem ele mesmo perceber. Ele dava mantimento aos pobres.
alimentava os caídos, davam comida aos necessitados, ajudava as famílias carentes, e Deus foi observando a vida de Jó. E começou a ver naquele homem, um homem que alimentava os mais fracos. Jó tinha tudo para escravizar os mais fracos, chamar para sua empresa, os seus negócios e dar um salário mínimo para eles. Mas Jó cuidava, abençoava, vestia e calçava e alimentava os fracos da sua casa e também das casas vizinhas, das empresas vizinhas, cuidava daqueles que trabalhavam em outras empresas, mas era assalariado e não dava para sustentar a sua família. Mas Jó, sabendo a necessidade deles, tirava do teu tesouro, tirava do seu império, tirava da sua fortuna uma parte para abençoar os necessitados. E Deus começou a observar ao ponto de enriquecer mais a Jó. Mas o adversário foi até Deus e disse, Satanás chegou até Deus e disse, mas como? Deus perguntou, Satanás, Deus quis tirar uma casquinha, Deus quis tirar onda com a cara de Satanás, ele disse, porque Deus deu tudo para Satanás, deu tudo para Lucifer, e Lucifer, o anjo mais bonito que tinha, um anjo de luz, por isso chamava Lucifer, deu tudo para ele, e ele mesmo assim desonrou a Deus. E Deus quis tirar uma onda com a cara dele e disse, Lucifer, você tem visto meu filho Jó lá na terra? Deus sabia que Lucifer estava com inveja de Jó, porque Lucifer não tinha nada, e Jó tinha tudo o que queria e tudo o que almejava. Lucifer disse, eu vejo ele sim. A glória de Deus era tão grande na vida de Jó, e a riqueza de Jó era tão maravilhosa, que Lucifer muitas vezes passava no território de Jó, no território próximo, mas não tinha autonomia para entrar nas terras de Jó, para destruir os seus frutos, destruir os seus bens, porque é o caráter de Satanás só destruir os bens naturais e não naturais e as famílias. Mas de Jó ele não podia tocar e observava de longe, do território, fora dos territórios de Jó. E ele via as frutas bonitas, as maçãs, as jacas, os mangueirais, os bois, as belezas que havia nos pomares de Jó. Ele disse, eu sei que ele é fiel e justo ao ser Deus, como você está falando, porque você dá de tudo para ele. Tudo que ele quer, o Senhor dá. Olha só, você sabia por que Deus dava tudo para Jó? É porque Jó ajudava os pobres, ajudava os necessitados, diz as Escrituras Sagradas. Por isso que tornou o empresário, o mega empresário, o maior empresário da época de Jó, o maior empresário da região de Jó era Jó. Ele era o homem que fazia a diferença, porque ele agradou a Deus quando cuidava dos pobres e dos necessitados. Algumas pessoas me perguntam qual é o motivo do teu sucesso, qual é o motivo da sua empresa, do seu CNPJ e da sua vida não se decair. Eu falo, é porque eu estou nos passos de Jó.
Se nós estivermos nos passos de Jó, abençoando as pessoas, com certeza nós seremos abençoados por Deus. Então o inimigo disse: você dá tudo para ele. Deus disse: pode tocar nos bens, Jó. Ô Satanás, ô Lucifer, pode tocar nos bens de Jó. Carrega tudo, leva tudo. Leva a mulher, leva os filhos, leva tudo. Deixa a mulher pobre, deixa Jó pobre, só não toca nele. Toca na carne, pode se tornar ele leproso, mas na alma você não toca. Na carne, sim. Porque a alma, nossa, é o tesouro de Deus. E a carne é o tesouro da alma. Então vou falar uma coisa para você. Satanás destruiu tudo, acabou com tudo, matou os seus bois, as suas juntas de boi, matou os filhos, os vendavais. Até poder para fazer vendaval ele tem para destruir os seus negócios, a sua empresa. Só que de repente, Jó ficou leproso e mesmo assim ele disse: nu eu vim para o mundo e nu irei embora. Deus me deu de tudo e Deus tirou de tudo, mas mesmo assim eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar o meu Senhor, mesmo sem nada. A mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre, porque não quero nem conhecer. Então, Jó disse: tu fala como uma louca. Os loucos nunca terão vitória, mas os sábios flutuarão no meio das vitórias. Desfrutarão no meio das vitórias, porque os sábios buscam a Deus. Oh, o amor de Deus é lindo. Deus começou a restituir tudo a Jó, dando muito mais do que ele tinha, dando mais saúde, sem deixar sequelas, e as suas filhas eram a mais vistosa do Oriente, da casa do Oriente, porque Jó era saudável e lançou filhas saudáveis ao mundo. Era forte, robustas, com boa aparência. Não era aparência de modelos, de magrinhas, porque senão o Oriente ia dizer: a doença enfraqueceu as filhas que nasceram tudo magras, doentes. Então Deus deixou que elas nascessem robustas e fortes, não gordinhas. Nada contra as gordinhas, porque se são gordinhas é porque tem boas alimentações e a mesa está farta. Porque a mesa vazia também emagrece os gordinhos. O importante não é ser magro ou gordo, o importante é ser saudável, sem precisar estar nas mesas dos médicos. Isso que importa. Quero falar para você, eu faço parte do grupo da TV Mundial Campos, eu faço parte do grupo da Mão Amiga, e entre nós está os maçônicos, entre nós estão os espíritas, entre nós estão os evangélicos, os católicos, e entre nós está todos aqueles que não têm religião nenhuma. Eu quero falar uma coisa com você. Entre eles, tem muitos como eu, que não têm religião, que não sou religioso. Tem muitos como eu que adoram a Deus,
mas como aquela mulher que estava no poço, que Jesus teve a ela e disse: aonde devemos adorar, Senhor? No monte? Qual é o lugar que devemos adorar o Senhor? Muitos dizem que tem que subir ao monte. Jesus disse: não. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Então não preciso adorar em templos evangélicos, eu não preciso adorar em templos católicos, eu não preciso adorar em templos espíritas, eu não preciso adorar em templos maçônicos. Eu preciso e nem preciso adorar no monte. Eu preciso é adorar. Eu preciso é adorar a Deus. Eu sou descendente de judeu. Eu apenas nasci no Brasil. Só o papel que é brasileiro, mas o sangue é judeu. E para quem se conhece os judeus, para render aos pés de Jesus, dá trabalho. Mas um verdadeiro judeu, ele desce aos pés do mestre. Amém? Dá para entender a mensagem? Se não deu para entender, volta o vídeo do começo até o final e você vai entender. Eu quero expressar para você: venha fazer parte da mão amiga. Vamos fazer como Jó? Vamos distribuir as bênçãos às crianças famintas. Vamos ajudar os carentes. Vamos abençoar os que precisam. Os que precisam de vestes, de comidas, de remédios. Venha estar conosco. Me acha e venha fazer parte desse grande exército. E venha adorar a Deus comigo. E saia da pobreza. Levanta a sua empresa, levanta a tua vida e tenha sucesso. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.